E pois é, galera, o filme Sound of Freedom tá causando uma polêmica gigantesca. Muita gente tá defendendo o filme e falando que vai fazer propaganda de graça, mas ao mesmo tempo tem muita gente criticando e falando mal. Inclusive vários veículos de mídia detonando o filme. A Rolling Stone, por exemplo, disse que a produção é um filme de super-herói para pais com vermes no cérebro, enquanto The Guardian disse que é um suspense QAnon, ou seja, conspiracionista, conquistando a América. Então vocês viram que as críticas não são levinhas não, né? E no meio disso tudo, o CEO da Angel Studios, que distribuiu o filme, também se manifestou sobre tudo isso. E ele rebateu os ataques que o filme vem recebendo. Mas afinal, quem tem razão? O tema desse filme é realmente conspiracionista? O que o CEO da Angel Studios falou? E o ator Jim Caviezel é de fato um ator que merece desconfiança? É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai falar nesse vídeo. Vem comigo para entender a polêmica de Sound of Freedom. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, o filme Sound of Freedom tem dado o que falar e tem, entre aspas, dividido opinião porque a maior parte das pessoas está defendendo o filme ao invés de atacar. Mas aqui no YouTube eu já vi gente criticando, inclusive gente que eu admiro, gente que eu acompanho falando coisas que não tem nada a ver sobre o filme, falando besteira mesmo. O longa foi cancelado pela Disney quando a empresa comprou a Fox. Claro que esse não foi o único projeto que a Disney cancelou, né? Teve uma leva de filmes que foi cancelado quando a compra foi feita e Sound of Freedom foi um deles. Só que a diferença é que os produtores do filme não desistiram de divulgar, porque a mensagem que o filme continha era muito importante e eles acreditavam que esse filme precisava ir para as telonas, que as pessoas precisavam assistir e se conscientizar. Então eles foram batendo de porta em porta até conseguir a Angel Studios para distribuir. E com um orçamento de um pouco mais que 14 milhões, eles já conseguiram arrecadar 85 milhões de dólares. O filme está sendo exibido por enquanto somente nos Estados Unidos. E a história do filme é sobre o ex-agente Tim Ballard que decidiu dedicar a sua vida para lutar contra o tráfico de crianças. É um filme de suspense que toca nesse assunto muito delicado e muito importante. Mas se esse filme trata de um tema tão importante, que é o tráfico de crianças, e é uma coisa que precisa ser combatida, por que tem gente falando tão mal? Vamos entender tudo, hein? Só antes, por favor, não se esqueça de deixar o like, curta o vídeo, é rapidinho, vocês dão uma força gigantesca aqui pro canal. O seu like, o seu joinha é muito importante, beleza? E se ainda não é inscrito aqui no Conversa de Nerd, se inscreva para mais conteúdos, porque a gente está produzindo muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai curtir, sobre filmes, séries, quadrinhos, então já clica aí no botão inscrever-se, beleza? Bom, a polêmica já pode-se dizer que começa por causa da figura do ator Jim Caviezel, que é o intérprete, inclusive, de Jesus, lá no épico A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E eu digo que a polêmica começa com ele, porque depois da Paixão de Cristo, ele realmente se converteu e ele se tornou bem engajado em questões mais conservadoras, né, defendendo a fé cristã, os valores cristãos. Então ele por si só já é uma figura polêmica. Porque sim, ser cristão é polêmico, ser cristão incomoda e muita gente vai te rechaçar se você declarar sua fé publicamente. Mas até aí é só a figura do ator. A obra que ele faz não deveria ser necessariamente linkada com o que ele acredita. Eu, por exemplo, não concordo com nada que Leonardo DiCaprio fala sobre questões políticas e ambientais. Mas eu gosto dos trabalhos dele e assisto. A obra não deveria ter nada a ver com o ator. Só que neste caso aqui, o pessoal que sabe que o Jim Caviezel é engajado está linkando todas as pautas dele por causa do tema do filme. E inclusive por causa do Tim Ballard, que é o personagem que ele interpreta, que é uma pessoa da vida real, que tem esse movimento contra a exploração infantil, contra o tráfico infantil, a exploração sexual, e é visto lá nos Estados Unidos como uma figura da extrema direita, como se combater o tráfico infantil fosse uma coisa que tem ideologia, né? Mas eu acho que é justamente esse o problema. Tem ideologia. E quem tá incomodado então com o sucesso desse filme? As pessoas que acham que a extrema-direita não pode se promover e que não deve ter voz. É o grande problema da narrativa. No dia 4 de julho, quando esse filme estreou, ele ficou em primeiro lugar. E ele tem alcançado números muito grandes, inclusive desbancando Indiana Jones, que é um filme da Disney, que ironicamente não quis levar o filme pra frente. Mas os absurdos começam, pessoal, quando algumas comparações começam a acontecer. Por exemplo, eu vi gente falando que a estratégia de crowdfunding que a Angel Studios, que inclusive é a produtora
de The Chosen que isso é o mesmo esquema que a Universal fez no Brasil quando o filme 10 Mandamentos estreou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A produção The Chosen, por exemplo, cresceu exponencialmente porque as pessoas decidiram doar para que a produção fosse feita. É isso que o crowdfunding é. O público financia e dessa maneira se torna gratuito para quem quiser assistir. E essa mesma estratégia foi feita para o filme Sound of Freedom. Ou seja, as pessoas investiram dinheiro e eles fizeram uma campanha para que você comprasse um ingresso para você e mais um, ou seja, que você doasse o ingresso, para que aquelas pessoas que não podem comprar ingresso, elas entrem no site e comprem um ingresso para ir assistir. Aqui no Brasil, o que aconteceu foi que a Universal comprou todos os ingressos e saiu distribuindo para que o filme estivesse sempre em alta e que os ingressos fossem aí divulgados como esgotados para dar a sensação de sucesso. Não tem nada a ver, a Universal não fez crowdfunding. Essa comparação é desonesta, para não dizer estúpida. E muita gente tem criticado quem tá falando mal do filme, porque o mesmo pessoal que fala que esse filme retrata a história de um conspiracionista, o que não é verdade, já vou inclusive aqui falar o que o CEO disse, esse pessoal não falou nada, por exemplo, do filme Cuties, que é um filme que sexualiza meninas. Por quê? Que está se condenando um filme que divulga e que denuncia a questão da exploração infantil, do tráfico humano, e quando coloca crianças nessa situação que o filme Cuties faz, as pessoas não falam nada. A gente tem um problema muito grande aqui, né? A verdade é que a grande mídia é totalmente progressista. E quando eles veem uma figura que eles chamam de extrema direita e que de fato é mais conservadora, ganhando as pessoas e conquistando os corações e as mentes, eles ficam incomodados. Então o trabalho deles é atacar, por mais que o tema deveria ser de concordância de todos, pô. A gente tá falando de tráfico infantil. Ninguém em sã consciência vai falar que isso não é um problema que tem que ser tratado. E quando a gente tem um filme repercutindo, mostrando os bastidores inspirados em fatos, todo mundo deveria apoiar e não boicotar só porque é o Tim Ballard. Mas o CEO da Angel Studios deu uma entrevista e ele pontuou algumas coisas muito importantes, hein? Ele disse o seguinte, abre aspas, todo mundo que viu esse filme sabe que não tem nada a ver com política ou conspiração e que é apenas uma grande história verdadeira bem contada. E o bom sobre Sound of Freedom e todas as pessoas que estão pagando para que outras pessoas possam assistir de graça é que se você está em dúvida sobre isso, quer ver por si mesmo, pode pegar um ingresso grátis e você poderá descobrir por si mesmo do que se trata esse fenômeno. Nessa entrevista ele disse várias coisas, só que aqui eu trouxe os pontos que ele está rebatendo, porque as pessoas de fato estavam atacando, falando que era um filme conspiracionista da extrema direita. Parece piada, mas eu vi várias pessoas falando isso. Vi e li. E ele continua. Vá para angel.com/blog e há uma peça inteira sobre como separar fato de ficção e narrativa. Somos muito transparentes sobre os verdadeiros componentes dessa história e quais partes dela fizeram parte do processo de criação do filme ou para atravessar a narrativa em um formato sucinto. Ou seja, é claro que o filme tem sim elementos de ficção, mas o tema central, o problema central que está sendo retratado, ele existe. Mas caso alguém ainda tenha dúvidas, eles ainda deixaram lá bonitinho no blog deles o que é ficção e o que é um fato da realidade. E o CEO continuou dizendo, ninguém vai refutar os números do governo. Eu quero dizer, os números reais estão entre 5 e 6 milhões de crianças traficadas e cerca de 1/3 delas são tráfico sexual. E essas são fontes publicadas, eles não vêm de nós, eles não vêm do filme. Essa é a realidade de muitas crianças, é uma realidade muito sombria. Então pronto, esse pessoal que está criticando, vai lá e rebate os números. O problema é que essa gente coloca que eles sabem que essa questão existe, só que eles criticam a maneira, as figuras envolvidas. Pô, meu, para de palhaçada, né? Até quando a briga de narrativa e a agenda, ou seja, as ideias, a ideologia, vai ser mais importante do que resolver os problemas? Eles criticam os conservadores de serem intolerantes. Olha o que eles estão fazendo com um filme conservador. E por fim o CEO disse, é uma história que traz esperança, uma história que inspira as pessoas a fazer algo a respeito, a doar para causas, a se envolver, a ter mais cuidado com os próprios filhos, a se educar sobre o que procurar, a identificar tráfico. Tudo isso ajudará a sociedade a ter as ferramentas necessárias para lidar com esse problema e ter a esperança de mudá-lo. Portanto, somos extremamente transparentes sobre a história. Aprenda o máximo que quiser sobre isso, mas gaste o máximo de tempo possível abordando o problema também. Então tá claro, pessoal, o objetivo do filme não é teoria conspiracionista, é conscientizar as pessoas do problema que existe. Ele deixou claro aqui para que as pessoas fiquem mais atentas
com os seus próprios filhos. O filme, inclusive, mostra imagens reais, galera, de crianças sendo raptadas. É surreal. Se você pesquisar, começar a levantar os números, são milhares de casos por estado. Nos Estados Unidos acontece muito, inclusive. Quantas crianças que desaparecem nunca mais são vistas? Então, quando você assiste uma peça de ficção, o filme tem esse poder, né, de mexer com as suas emoções de uma maneira que às vezes um artigo frio de jornal não mexeria. Então, o objetivo é proteger as crianças. O Jim Caviezel está promovendo o filme falando isso. Nós queremos deixar bem claro que nossas crianças não estão à venda. Vamos proteger as nossas crianças. E agora, para finalizar, eu deixo aqui uma reflexão. Esse filme estreia em julho, um mês depois do Pride Month, no qual nós vimos paradas por todo mundo, incluindo no Brasil, em que crianças estavam no meio de pessoas mostrando as suas partes sexuais e fazendo gestos sexualizados. Você acha que isso é uma coincidência? Minha opinião acho que já está bem clara depois de tudo que eu falei. Você chega à sua própria conclusão. O filme está por enquanto só nos Estados Unidos, mas quando chegar aqui no Brasil, eu sem dúvida vou conferir, porque eu quero ajudar esse filme a bater mais recordes ainda, a surpreender mais ainda e para que essa conscientização chegue nas pessoas e também para que mande um recado para esses malditos traficantes de criança, que as pessoas estão cientes e que o movimento está só crescendo para colocar cada desgraçado desse atrás das grades. E se você é contra, isso diz muito sobre você. E é isso aí, pessoal. Eu queria trazer todas essas informações, a minha análise também, deixar a minha opinião. A sua opinião também é muito importante. Escreva aí embaixo o que você está achando de toda a repercussão desse filme. Se você vai querer conferir quando o filme estiver aqui no Brasil, comenta aí a sua opinião, que é muito importante, beleza? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de curtir o vídeo para ajudar. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para você ter mais conteúdo. Tem muita coisa boa já postada e muita coisa chegando. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima Conversa de Nerd.